Pastor, quem é o anticristo e quando ele vai surgir? Bom, para responder essa pergunta, eu vou me utilizar do texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, porque nesse texto Paulo falou a respeito desse tema para a igreja de Tessalônica. Haviam cristãos em Tessalônica que estavam sendo enganados com a pregação de que o dia do Senhor já havia chegado, que Jesus Cristo já havia voltado, ou estava muito próximo ali. Isso levou inclusive alguns cristãos a abandonarem seus empregos. Enfim, havia uma pregação distorcida a respeito do dia do Senhor. Então Paulo vai orientar esses cristãos e nessa orientação ele fala sobre o anticristo. E ele diz o seguinte: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês costumava falar dessas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo para que seja revelado no seu devido tempo. Então Paulo fala que nos dias imediatamente anteriores à vinda do Senhor Jesus, haverá uma grande apostasia. E então, no meio dessa grande apostasia, será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esse texto está falando do anticristo. Então, o anticristo, primeiro, respondendo à primeira questão, né? Quem é o anticristo? O anticristo será um ser humano, será uma personalidade. Ele vai aparecer no final dos tempos como um grande governador, como um líder, né, com autoridade reconhecida mundialmente, porque a própria Bíblia Sagrada fala de reis dando a sua autoridade e o seu poder para o anticristo, que também no Apocalipse é chamado de besta, é uma das bestas do Apocalipse. Então, os reis de toda a terra entregam a autoridade, entregam o domínio para que ele possa governar. E ele será um governador mundial. Ele é alguém, então, que vai surgir, muito provavelmente, no meio político, né, o anticristo. E será um ser humano, vai nascer como um ser humano, crescer como uma criança normal, até o momento em que ele será revelado nessa apostasia que acontecerá no final dos tempos, ali prestes a iniciar a grande tribulação, porque ele inicia com o surgimento o surgimento dele marca o início da grande tribulação. E Paulo fala aqui que há algo que o detém. Muito provavelmente o que está detendo a manifestação do anticristo nesse momento é a pregação do evangelho, que o evangelho do reino precisa ser pregado a todo mundo, depois vem o fim. E aí quando Jesus disse isso, na sequência Jesus começa a falar sobre o anticristo. Em Apocalipse capítulo 11, quando as testemunhas terminam o seu testemunho, terminam de pregar o evangelho, o anticristo aparece. Então, uma vez que o evangelho for pregado a todas as etnias, o anticristo vai aparecer. Será um personagem de alcance e conhecimento mundial, um governante. Os salvos que estiverem vivos nesse período não precisam se preocupar. Nenhum de nós seremos enganados. Se nós estivermos vivos, se nós fizermos parte dessa geração, nós saberemos quem ele é, mas estaremos selados e protegidos para enfrentar esse duro momento final da história humana, firme ao lado do Senhor Jesus Cristo. Então, confiemos nisso e fiquemos sempre ao lado daquilo que a Escritura Sagrada diz.